Para realizar um diagnóstico, interpretar um código de falha de uma transmissão automática, de uma automação no caso, é necessário entender o nível, né, de tecnologia que está empregado ali no hardware e no software. Analisando uma transmissão automática convencional, sequencial como essa daqui, a gente vai entender dois fatores. Eu tenho aqui uma velocidade de entrada, a gente vai perceber aqui, ó, e aqui eu tenho uma velocidade de saída. O câmbio, ele está, na verdade, sem aplicação nenhuma. Depois eu posso promover uma aplicação aqui para a gente ver as relações de marchas. Mas vamos falar sobre patinação, né? Como que o módulo enxerga e por que ele acusa, numa patinação, ele pode acusar uma solenoide. E como ele enxerga a patinação. Vamos lá. Então aqui eu tenho uma velocidade de entrada e aqui eu tenho uma velocidade de saída. Eu posso acelerar mais ou posso deixar numa rotação de marcha lenta. Então vamos lá. Ele consegue fazer um cálculo, né? Ele consegue fazer um cálculo entre a diferença de rotação e a marcha aplicada, a marcha desejada. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cálculo aqui para entender o que ele está percebendo. Eu vou colocar aqui essa rotação, que está quase que fixa, de 531. Vamos ver, ela estabilizou um pouquinho mais. De 578 por 133. 578 dividido por 133. Dá 4,3, ok? Aqui, ó. Vou dar o resultado aqui para a gente ver, ó. 4,3. Perfeito? Eu vou subir essa velocidade aqui, ó. E a gente vai ver que a média vai ser sempre 4,3. Eu subi agora. A rotação está elevada. Vou estabilizar. R$ 959 por 223. Dividido por 223. Foi o cálculo aqui. E novamente, 4,3. Então, como o disco não está aplicado, né, ele não está definitivamente aplicado, não tem uma pressão hidráulica, ele só está tendo uma fricção espontânea ali do arrasto mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou promover uma rotação e gerar aqui um esforço que vai gerar uma patinação lá no disco. Então, ó, vamos lá. Ó. Só uma patinação porque eu estou gerando o mínimo esforço aqui. Ó, 406 por 465 por 93. 465 por 93. Vamos lá. 465 dividido por 93. Viu que saiu de 4,3 para 5? Então, ele consegue, através da diferença, né, entre a entrada e a saída, a velocidade de entrada e a velocidade de saída, ele tem um cálculo pré-determinado que sempre deve ser aquele número fixo para cada marcha. Claro, para cada relação, ele vai ter um número fixo. E a gente vai falar muito sobre isso aqui. Né? A gente vai detalhar cada comportamento, cada questão de flutuação, patinação, o tranco, como acontece, porque aqui eu tenho um acelerador e consigo aplicar todas as velocidades. A gente fez esse mockup, esse projeto, para realmente simular o funcionamento de uma transmissão. E aí, o que acontece quando ele enxerga essa patinação? Ele pode ter um software um pouco mais avançado, que já vai falar assim, relação incorreta da segunda marcha. Por quê? O software ele já consegue entender que a pressão hidráulica está ok, porque ele tem lá um interruptor de pressão, que é hardware também, ou ele também tem um monitoramento de pressão do sistema, que ele consegue definir que a pressão não é o problema. E ele fala que houve uma patinação. Mas ainda assim eu tenho que ter uma rastreabilidade porque patinou. Né? Existe uma patinação de responsável, foi o controle? Não, foi exatamente o circuito hidráulico de aplicação. Quando eu tenho um software mais antigo, aí eu já não tenho toda essa rastreabilidade. Por exemplo, quando o hardware ele tem ali um interruptor de pressão que trabalha na linha das solenoides, também é uma forma de o software enxergar e rastrear, né, o circuito hidráulico que não foi acionado. Então eu consigo ter uma rastreabilidade melhor quando eu tenho um hardware mais avançado e um software também. Porque um software como esse, ele
através de uma patinação, a única coisa que ele vai falar é performance da solenoide, solenoide A de mudança, solenoide B, falha na pressão da solenoide. Então ele não vai ter informações coerentes, né? Tua rastreabilidade vai ter que ser uma visão sobre o tipo de software e hardware que está aqui. Então você tem que sempre conseguir interpretar o nível de hardware e software que está aplicado nessa automação. Se eu tenho um software mais avançado, eu começo a ter uma dedução de que a informação é mais coerente. Eu estou mais próximo daquele defeito. Eu estou mais próximo daquelas peças. Quando eu tenho um hardware mais antigo, um software mais antigo, a informação é mais genérica. Eu tenho que entender e começar a identificar se a falha é sobre o circuito da solenoide ou sobre a performance dela. Porque a solenoide, a aplicação, o controle dela, se ela não aconteceu por uma falha da válvula ou o próprio pacote vazou, ele vai acusar o canal dessa solenoide. Eu tenho duas solenoides de mudança. Se o pacote que era daquela solenoide responsável patinou, ele vai acusar a solenoide A, por exemplo. Então ele vai conseguir trazer uma rastreabilidade porque ele vai falar para você assim, solenoide A. Aí na segunda marcha, a solenoide A está ligado diretamente à cinta, por exemplo. Aí você vai conseguir rastrear a aplicação da cinta. Eu vou olhar aqui, ó, por exemplo, se o pistão da cinta, né, ele vai fazer a função dele de trabalho. Então eu vou medir a estanqueidade dele lá no corpo, né, através de uma aplicação de pressão e rastrear para ver se aquele pacote tem estanqueidade, se ele aciona. A partir do momento que esse pacote acionou, aí eu começo a rastrear a parte de controle, que sai da onde? Do corpo de válvula. Se a solenoide está mecanicamente atuante, se a válvula de gaveta está realmente se deslocando, né, ou se ela tem folga, se ela está travada por alguma sujeira, então eu consigo fazer rastreabilidade para gerar um diagnóstico. Então, na verdade, construir um diagnóstico, você precisa entender exatamente com o que você está lidando. O nível de tecnologia que está empregado naquele veículo, naquela transmissão. Para você entender o nível de automação e de informações que vem até você. Para que você faça uma rastreabilidade do defeito. E aí você vai construir a derivação, né, como se fosse um rio. Você vai seguindo e vai chegar exatamente naquela fonte ali. Para poder alcançar o diagnóstico, descobrir, né, o problema e também, depois desse problema, o causador desse problema, que pode ter sido uma falta de manutenção, um uso incorreto ou até mesmo uma falha de projeto. Se você gosta de transmissão automática, segue aqui, deixa o seu comentário e se torne um ninja. Vambora!